ali a todo vapor, criando o que vai ser um pedaço do cenário dos Superpoderosos. A gente já está aqui na expectativa do que vai ficar o resultado final, mas ela vai seguir trabalhando aí até o final do programa. Agora eu quero convidar você a se preparar para se apaixonar, porque você vai conhecer uma figurinha de 4 anos que tem muito para ensinar para a gente sobre autoestima, sobre amor. A gente está aqui com os pais dela, o nome dela é Ava, ela só tem 4 anos e ela viveu essa semana uma experiência que ninguém deveria viver jamais, a gente já vai entrar nesse assunto. Mas antes, eu gostaria de contar com a ajuda da Maria e do Arthur para contar pra gente quem é a Ava. Como é que é essa criança, como é que ela chegou na vida de vocês? Bom, Arthur e eu estamos ainda, né? É importante falar sobre esse assunto. Nós estamos na fila para adoção no Brasil. Nós queremos uma segunda adoção, quem sabe uma terceira, uma quarta, uma quinta. Vocês gostam mesmo de família, né? Família grande. Já temos 2 biológicos, né? Lá em casa é uma creche. Ai, delícia. E a gente está, na verdade, na espera, na expectativa, mas ano passado, quando nós nos demos conta de que essa fila ia demorar ainda bastante tempo, né? Provavelmente mais 3 anos, que foi o que nos disseram. A Valentina hoje tem 11, faz 12 anos agora, semana que vem. O Matheus tem 10, faz 11. Quer dizer, a gente ficou pensando, caramba, né? Agora é a hora, né? Fora a quantidade de amor que a gente tem para dar para essa criança, agora é a hora, porque o vínculo que uma criança de 11 anos, de 12 anos faz com o irmão é completamente diferente de um adulto, de um né? adulto ou de um pré-adolescente, de um adolescente, né? Pré-adolescentes estão lá em casa, estamos numa crise, mas de um adolescente, né? Então, comecei então a me questionar sobre isso e pesquisar em outros países como é a questão da adoção. E ela veio da onde, então? Vocês ela veio do Malawi. Vocês adotaram a Ava no Malawi. Malawi, fica na África. Exato. E ela tá com vocês, então, há quanto tempo? Então, a adoção começou há mais tempo, mas ela chegou no Brasil em fevereiro, início de fevereiro. Agora, me contem quem é essa figurinha. A gente está vendo aqui as imagens, ela é uma delícia, né? Super fotogênica, faz caras e bocas para as fotos. Faz. Mas eu queria que você me contasse a história que você estava me contando no intervalo do que a sua amiga viveu com ela, que eu acho que retrata bem quem é essa menina e o que faz uma adoção com tanto amor na vida de uma pessoa. Eu estava contando da história da Ava na sexta-feira, estava na casa de uma amiga da escola e essa mãe me mandou um WhatsApp. Maria, você não sabe, um monte de carinha gargalhando. Eu falei, o que houve? Ela falou, bom, convidei a Ava para tomar um sorvete na rua. E a Ava disse que não queria. Achei que ela não gostasse de sorvete, né? Perguntei, você não gosta de sorvete? Ela falou, não gosto. Por que você não quer, então, ir tomar um sorvete? Porque na rua, todo mundo fica dizendo que eu sou muito linda. Eu não aguento com o assédio dos meus fãs. Autoestima totalmente em ordem, né, Arthur? Ela tem autoestima muito, muito boa. Ela acorda de manhã, a gente acorda, na verdade, ela entra no nosso quarto. Ela fala assim, bom dia, papai, bom dia, mamãe. Agora eu vou pra escola, vou botar uma roupinha pra ficar bem bonita. Meu Deus. Então ela tá sempre sempre animada, muito bem resolvida, né? Essas poses ela faz naturalmente. Ela é assim, ela gosta, né, de tirar foto, ela se maqueia, ela bota batom sozinha, ela gosta de estar bonita. É um super astral a Ava. E a Ava passou por uma situação absurda, muito chocante, quando ela estava com a Luzinete, que é a babá dela, num hotel de luxo aqui em São Paulo. Elas estavam na piscina e aconteceu uma cena lamentável de racismo que eu gostaria que vocês contassem exatamente o que aconteceu. Como é que foi, Arthur? Na verdade, eu soube até pela Maria. A gente estava domingo em casa e recebeu uma mensagem da mãe, né, que convidou a Ava para passar o final de semana e a Valentina na casa deles, nesse hotel. E disse, olha, aconteceu uma situação muito, muito desagradável. A Ava estava na piscina, chegou na piscina e quando ela chegou, primeiro tinha um grupo, né? A piscina tinha muita gente, mas um grupo específico de crianças. Quando ela entrou na piscina, e ela é muito comunicativa, ela chegou e falou, oi amigos, vamos brincar, etc. A primeira reação foram as crianças saírem, né? Se afastarem.
Ela não deu muita bola e ela começou a nadar. E aí parece que uma das meninas pegou até um macarrão e meio que começou a bater nela. E aí a Lu, né, que é a Luzinete, começou a chamar, Ava, sai daí, né, em vez de... a reação natural dela, né? Tentou proteger, né? Tirava dali. E aí os pais, a irmã dessa nossa amiga, teve uma atitude fantástica. Imediatamente ela pulou na piscina, pegou a Ava no colo e começou a beijar, né? Segurou e protegeu. Mas aí o que aconteceu? Os pais que lá estavam, dessas crianças, chegaram e falaram o seguinte para os filhos: olha, gente, sai que esse pessoal, esse tipo de gente tem doença, tem micose, é melhor vocês não ficarem na piscina. E aí, isso a Lu, né, falou pra gente, ficou muito chocada. Mas as crianças saíram e eles foram pro quarto. Eu posso imaginar a sua dor, né, Maria? Porque você não estava no momento, você ficou sabendo a distância. Caiu meio como uma bomba, assim. Ai, Nath, foi uma sensação de impotência, né? Quando Arthur e eu optamos pela adoção na África, enfim, como a gente optou pela adoção, mas especialmente na África, a gente sabia os desafios que a gente ia enfrentar. Uma criança negra, né, no ambiente onde a gente circula, com as pessoas que a gente convive. A gente começou a enfrentar o racismo muito antes da Ava chegar na nossa vida, né? Tiveram comentários do tipo: nossa, pra quê? Pra que vocês podem ter filhos? Pra quê? Por que vocês não têm o de vocês? Como assim o nosso? O nosso, sabe? É tão pequeno o pensamento, sabe? E existe, de um outro lado também, um pensamento de caridade, sabe? Nossa, que lindo. Não é uma caridade. Não foi por caridade. Foi por amor, sabe? E se tem alguém que ganhou nessa história, fomos nós. E é chocante ver que num lugar, num ambiente de pessoas que deveriam ser educadas e esclarecidas, a gente tem esse nível de ignorância mesmo, né? É uma questão de indivíduos mesmo, né? Um caso clássico de racismo estrutural, dessa ideia de que existe um grupo de pessoas que está acima e um grupo de pessoas que está abaixo, e esse grupo que está acima são de pessoas, né, que ainda não despertaram para essa consciência, mas de pessoas brancas, e o que está abaixo são de pessoas negras, e aí elas têm a dignidade negada, o espaço negado, a presença negada em ambientes públicos, né? Desculpa. Eu até acho, Nath, que foi difícil analisar, não estava lá, né? Infelizmente, mas eu creio até que teve um preconceito duplo. Porque provavelmente, como a Ava chegou com a Lu, o que o pessoal deduziu é que ela era filha da Lu. Então teve o preconceito da cor, como também teve o preconceito econômico, né? Do tipo, olha, o filho aqui, né, de uma funcionária está na piscina, a gente está no hotel aqui que a gente pagou caro pela diária, então também teve um preconceito que imagino, né? Se a gente estivesse conosco, provavelmente... Né? O que só piora, né, Arthur? O que não melhora a situação em nada. Piora muito, por isso que eu digo que ele é duplo, né? É o que a gente mais nota, profundo, né? Que são os maiores né? preconceitos que existem no Brasil, que é o social, que está relacionado à renda, e o racial, que está relacionado à raça. E a gente tem recebido inúmeras mensagens, assim. Quero muito agradecer o apoio de todo mundo. É lindo ver como o amor move, né? Assim, nesse momento de pré-eleição, né? É lindo ver, assim, um país motivado e envolvido numa causa que é o amor, né? Numa luta, Vamos colocar nessa conversa uma especialista no assunto, porque tem a pergunta: o que a gente faz quando o responsável pelo racismo é uma outra criança, como foi o primeiro momento ali, né? A gente vai trazer para essa conversa a Carla Meura, que é coordenadora desses assuntos raciais da OAB do Rio Grande do Sul. Bom dia, Carla. Muitíssimo obrigada por entrar nessa conversa. Eu gostaria que você ajudasse a gente que está aqui, em especial todo mundo que está em casa, no sentido de instruir mesmo, né? Numa situação como essa, o que a gente pode divulgar aqui de informação que ajude a gente a avançar como sociedade? Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Estamos diante de um caso de racismo, sem dúvida. O racismo é tipificado pelo Código Penal e por uma lei específica, que é a Lei 7716. Mas como essa prática, num primeiro momento, foi
realizada por uma criança ou por algumas crianças, essas crianças não vão responder criminalmente. As crianças, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê as situações de ações de ato infracional. Ou seja, essas crianças, por terem menos de 12 anos, passariam por uma situação de medida protetiva, né? Porque elas precisam ser educadas. Elas nada mais estão fazendo do que reproduzindo as situações de racismo ou de discriminação que aprenderam, os valores que aprenderam com seus pais. E aí a questão, nesse caso específico da AVA, ganha um outro contorno, uma outra abordagem, porque os pais das crianças que discriminaram a AVA também se posicionaram. E a partir do momento que eles se posicionam, atribuindo a um determinado grupo racial, que é a população negra, dizendo que eles têm determinada doença, que prevenindo suas filhas ou orientando as crianças para que não se aproximem de crianças negras, então, sim, nós estamos diante de um crime de racismo. E o que pode acontecer, e as então? Vítimas... Nesse caso específico, em relação às pessoas envolvidas, os pais que tiraram essas crianças da piscina, o que pode acontecer? Como é que eles respondem? Como é que eles serão responsabilizados por isso? Esses pais devem ser responsabilizados civil e criminalmente. Então, é necessário que a vítima, que a família da vítima vá até a delegacia, faça um registro do boletim de ocorrência e dê os encaminhamentos processuais adequados. Nós já fizemos isso. Já fizeram, já né? Já fizemos. Isso está em andamento. A gente vai colocar nessa conversa também o Elian Almeida. Você deve ter acompanhado, porque essa semana no Rio de Janeiro, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, um turista norte-americano se recusou a ser atendido porque o interlocutor, a pessoa ali que estava conversando com ele no museu, era a Sunny, que é uma mulher negra. E depois o Elian entrou nessa história também, né? Conta pra gente como é que foi aquele momento exatamente e qual é a situação agora. Porque nesse caso do turista, ele de fato foi levado para a delegacia, não é, Elian? E no Rio a história foi imediata, né? Bom dia, Natália. Bom dia. O que aconteceu foi que eu estava no museu no momento que aconteceu e o vigilante do museu, ele me solicitou que ajudasse um visitante estrangeiro que estava na recepção, então eu tinha um problema de comunicação. Eu fui até a recepção, mas eu não sabia ainda que a minha companheira de trabalho, ela já tinha sido agredida verbalmente por ele. E quando eu cheguei na recepção e falei em inglês para ele, posso ajudar? Ele se colocou de costas para mim e disse, no quero negros, no quero negros. E eu disse para ele em inglês o quê? Ele falou, no negros, e ficou se esquivando como se eu tivesse algum tipo de doença. E aí eu falei para ele mais uma vez em inglês, eu vou chamar a polícia. Nisso que ele, eu não sei se ele acreditou, eu saí correndo literalmente para a base da polícia que fica mais próxima ao museu. E quando ele percebeu a minha ação, ele se evadiu do museu pela lateral do museu. Eu consegui chegar até os policiais, avisei o policial que tinha acabado de acontecer. O suspeito estava saindo do museu. O policial se levantou na mesma hora, o policial também era negro, ele se levantou na mesma hora. Ele começou a entrar em comunicação com outros agentes que estavam em torno do museu. Eu consegui apontar o acusado. O acusado, ele foi preso, eu não vi o momento da prisão dele. Ele olhou quando eu apontei para o policial quem era ele, eu dei as características físicas dele e aí os policiais conseguiram efetuar a prisão dele. Nesse caso, prisão em flagrante, né, Carla? Aí a situação foi resolvida na hora. O que a lei diz? O que vai acontecer com esse turista em especial? Porque ele é norte-americano, né? O que acontece? É diferente de se fosse um brasileiro? A pessoa responde no local do crime, no local do fato, né? No direito penal brasileiro. Então, ele vai responder aqui no Brasil à medida que for possível. Eu não sei se é provisória a passagem ou visto dele, mas, de qualquer sorte, a tua atitude em chamar os policiais imediatamente foi a atitude ideal. É o que a gente sempre recomenda e orienta as vítimas de racismo. Por quê? Pelo fato de ser um crime imprescritível e inafiançável, quando ocorre a prisão em flagrante, a pessoa deve ser levada direto
diretamente para a detenção. Provavelmente, neste caso, o que é uma certa tendência, inclusive, e aí há um questionamento jurídico, um debate teórico mesmo, jurídico, porque deve ter sido enquadrado ou qualificado como injúria racial. E a gente entende, e há um grupo de juristas se debruçando por esse estudo, que as questões de injúria também devem ser enquadradas como um crime de racismo. Mas há uma tendência dos operadores do sistema de justiça em classificar como injúria, porque é um crime que não necessariamente obriga a prisão, para que a pessoa não precisa permanecer presa. Então, é uma outra esfera do racismo que precisa ser enfrentada, que é o racismo institucional. O sistema de justiça precisa se qualificar e qualificar os seus profissionais para atuarem nos casos de racismo. Perfeito, Carla. Nesse caso, a pessoa que praticou o ato foi liberada em seguida. Você está falando no caso do Rio de Janeiro? Sim, no caso do Rio de Janeiro. Ele segue, não é? Ele segue detido na delegacia, correto? A gente tem essa informação? Eu não sei se o Elian está me ouvindo. Até onde eu acompanhei, ele seguia detido na delegacia no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu acho que é importante dizer também, que nesse caso a prisão ela foi imediata, teve uma ação efetiva, né, pelo menos no primeiro momento, mas que as marcas do racismo permanecem na vítima, né? Então, por mais que a justiça entre e cumpra a lei, a pessoa que sofre agressão e é vítima do racismo, ela permanece com essas marcas até o fim da vida, né? Esse aqui é o ponto. Carla, muito obrigada por trazer essas informações todas técnicas para que a gente consiga passar essas informações e as pessoas saibam o que pode acontecer nesse tipo de caso. Eu não sei se o Elian consegue ouvir a gente estava com um problema de comunicação com ele. Está ouvindo agora? Sim, consigo. Elian, você tem a informação do momento? Ele segue preso na mesma delegacia, o turista norte-americano? Não, ontem eu me reuni com minhas advogadas, ele não se encontra mais na delegacia, já foi liberado. Ele foi encaminhado para outro lugar, não sei se já se encontra em um presídio. Existe uma relação de ele ser um cidadão norte-americano, então tem todo um processo de interlocução para lidar com o consulado norte-americano e, por enquanto, ele segue preso. Então, essa que era a informação que a gente estava buscando. Ele não foi liberado, ele segue preso, não está no mesmo local, mas segue preso. Sim, ele segue preso. Elian, muitíssimo obrigada pelas informações e obrigada pelo serviço que você está prestando, por estar aqui conversando com a gente. Um beijo grande, um ótimo fim de semana. Doutora Carla, certamente voltaremos nesse assunto muitas outras vezes. Agradeço pelo seu tempo e a gente com certeza vai falar outras vezes. Infelizmente, né, a gente vai falar muitas vezes por conta desse problema que é tão recorrente. Um ótimo final de semana, muitíssimo obrigada. Obrigada, Natália, também pelo convite. Só queria destacar que esse assunto deve ser abordado não somente nas situações em que acontecem os casos de racismo. A educação para as relações étnico-raciais, considerando que a gente está no Brasil, um país que 54% da população é negra, essa educação deve ser contínua, deve ser uma educação permanente, para que a gente consiga minimizar os impactos desproporcionais que o racismo causa no exercício dos direitos das pessoas em função do seu grupo racial. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por essa colocação super importante. Obrigada, doutora Carla. É exatamente esse o ponto. Vocês que são educadores entendem isso duas vezes, né? Na condição de pais e de educadores. Nós somos educadores, inclusive temos um instituto chamado Devir, que o foco é educação em comunidades carentes. Então, temos diversos programas nessa conscientização, né, do racismo, do que pode ser feito. Inclusive na escola das nossas duas filhas aqui em São Paulo, eles aproveitaram, foi bem bacana de se ver, porque é lógico que o racismo já estava na pauta deles, mas infelizmente a Ava é a única criança negra da escola, né? Eles aproveitaram esse acontecimento, deram uma aula inteira sobre racismo e aproveitaram para dar uma aula histórica, porque o racismo está na nossa história. Sim. Né?
Já e tem... é só com muita informação e falando sobre o assunto claramente, de forma correta e clara, que a gente vai avançar, né? É isso, não dá pra fingir que não existe. Não dá pra normalizar, né? Isso, hoje a gente tem um discurso do tipo, não, é vitimização, isso já não existe mais, isso aconteceu há muito tempo atrás. Democracia racial. Aí olha só, é concreto, esse caso é concreto. E eu conversando com a Maria, digo assim, Nath, presta muita atenção como é que é violento o crime, porque a pessoa às vezes não nota, é uma frase, sabe? Não, negros não. Né? Que foi o que o americano falou, ou dizendo para os filhos, não, sai daí, porque ele ali pode ter uma micose. E aí você, de repente, até pensa, será que eu tô com algum problema? Nem me toquei, né? Será que eu tô... Assim, é um crime que é muito violento, porque ele aumenta com o tempo. Ele se perpetua na cabeça da pessoa, que depois ela realiza o tamanho do mal e do dano que ela sofreu. Mas ela passa com uma frase singela. Então a gente tem que mostrar isso nos colégios, tem que fazer uma campanha real, tem que ser um assunto que seja constante no nosso sistema educacional. Recorrente, para que não aconteça nem com a Ava, nem com ninguém o que aconteceu. Eu quero agradecer muito pela decisão de vocês de terem vindo aqui prestar esse serviço. Muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o jornalismo sério que está sendo feito em volta desse tema, né? Nós não podemos nos calar jamais. Eu digo para o Arthur, vamos gritar se a gente precisar, porque existem inúmeras avas pelo Brasil que sofrem situações ainda piores, diárias, mas não têm voz. Então, já que foi nos dado essa voz, nós estamos aqui para gritar contra. Na família Band você tem um megafone, vocês têm um megafone, vamos aproveitar junto nessa. A gente vai para um intervalo muito rápido, na volta a gente vai fazer um teste, como é a sua pisada, como é que o seu sapato gasta, já observou? A gente vai fazer aqui no palco o teste para você aprender, a gente volta já já.